Olá, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo aqui você vai ver como é que se cria uma marca para uma loja de carro e caminhão, uma concessionária que vende caminhões, que vende carros. Você está pensando em fazer uma coisa diferente? Tá aí, tá? É um segmento totalmente diferente, então a gente vai sair de uma marca que é assim, tá? Ela é um pouco mais convencional, truck, que às vezes só tem nos Estados Unidos esse tipo de caminhão, para uma marca desse jeito, tá? Então a gente tem que sair disso, trazer essa funcionalidade para a marca, porque a ideia é vender para mais pessoas possíveis, ser referência no mercado. Então, eu vou te ajudar a ser referência no mercado, que eu sei que você cansou. Para você clicar nesse vídeo, você teve que cansar. Você cansou de pesquisar aquelas marcas chatas, você quer ver se alguém faz alguma coisa diferente. Então, se você quer ter uma marca assim, ó, tem um QR Code aqui do lado ou um link abaixo para a gente conversar, mas você tem que se inscrever no canal, conversar aqui comigo, comentar o que você gosta, o que você está procurando, para a gente poder trocar essa ideia. E se você está aqui para aprender, se inscreve no canal, porque tem mais de 20 vídeos que eu estou criando toda segunda, quarta e sexta, explicando sobre como é que é feito marca. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz nesse tipo de vídeo, se você está chegando aqui agora, eu faço a pesquisa primeiro, depois mostro a construção e por último eu mostro como que a marca ficou pronta e como que ela é aplicada, tá? Então esse vídeo é para isso, é para você saber como é que funciona a criação do começo ao fim. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pesquisar aqui é logo para loja de caminhão. Você viu que eu já pesquisei, né? Eu faço isso, ó. Tá vendo esses caminhões aqui, esses truck logo aqui? É muito de caminhão americano. Alguns até tem, tá? Então, vamos falar nisso. Algumas até tem, mas imagina que aqui já fica meio complicado você aplicar no bordado. Concorda comigo? Esse daqui, para você aplicar numa pessoal de escritório, é impossível. Você vai ter que ter um trabalho gigantesco ali e às vezes não vai sair perfeito. Eu já te falo. Outro ponto importante é, por exemplo, quando tem muito efeito. A maioria coloca esse efeito degradê. Azul eu sei que o pessoal usa, tá? Porque você viu que aqui no fundo, tá? Tá azul por causa disso. A maioria já gosta do azul, tem mais a credibilidade, traz mais isso, tá? Então, já te falo que é importante ter esses tons de cor na marca, sim. Mas você vê que acaba jogando um pouco o preço para baixo. Apesar que esse público é um pouco mais técnico, tá? Esse público, ele procura bastante, com a compra de caminhão não é a mesma coisa que carro, não é por fogo no rabo. A pessoa vai ela tá vendo a melhoria do serviço dela, ou da empresa dela, ela precisa comprar um caminhão, então ela vai pesquisar muito antes. Então, às vezes, ela se desloca metade do país para ir comprar um caminhão. É um público completamente diferente do que a gente tem de carro. Carro, eu sei que às vezes é por impulso, às vezes é uma promoção, às vezes é um jeito, ele vai lá e compra o carro. E às vezes é planejado também, é uma troca anual, alguma coisa assim que ele já pensa em fazer. Mas caminhão é uma coisa mais difícil. Então, às vezes, ele tem que ver se tem caminhão, por exemplo, de o que ele vai carregar. Às vezes é carga de boi, às vezes é uma coisa mais refrigerada, ou às vezes é transporte logístico. Tem muitos itens e esse fator que a pessoa tem que pesquisar. É muita questão que tem que pesquisar. Às vezes até seguro, tá? E às vezes algumas empresas avaliam a compra de um caminhão por causa do seguro, às vezes fica mais barato. Então a gente tem que pensar justamente nisso. E é um público um pouco mais diferente. Então não vai achando que é um público que é com poder aquisitivo maior só porque o caminhão custa 300 mil reais. Às vezes é totalmente diferente. Às vezes a pessoa não tem essa noção e ela precisa de algo que traga mais tranquilidade para ela, que traga mais certeza. Então você vê que a Copa Truck, não sei se você vê corrida de caminhão, é um público que é mais diverso. Você vê que tem essa diferenciação, mas vamos lá. A Léo Burato, tá? Que é a marca que a gente tá querendo aqui. Qual que é o grande diferencial dela? E tem esses dois T's aqui. Você já viu a marca ali, mas esses dois T's aqui, para mim, é o grande diferencial dessa marca. Porque o nome é nome próprio, né? Então é o nome do dono mesmo. E ele precisava trazer essa força de parecer que vende caminhões de grande qualidade. Porque ele é conhecido por justamente isso. Por ter uma qualidade impecável na vistoria, ser bem responsável com as entregas, que às vezes, você sabe, as pessoas vão deslocar metade do país. Então ele tem que ser responsável com isso, até porque senão é um prejuízo para ele. Então ele tem que trazer tudo isso. E a gente precisava trazer uma letra forte, moderna, e ao mesmo tempo tem que ter um ícone que abrace tudo isso. Tá vendo que sempre tem que ter uma opção, um apoio, porque é uma venda complicada, uma venda que é um pouco mais difícil. A pessoa tem que precisar bastante para confiar nele. E como eu falei para você, vende do Brasil inteiro. E aí, a estrutura, quando a gente coloca, você vê que tem marcas aqui, esse aqui depois foi alterado algumas coisas, né? Até aqui em cima você pode ver que como ficou um pouco.
Por que é um pouco mais deitado, um pouco mais inclinado, que a gente fala assim? Porque dá noção de movimento. Caminhão, não sei se você sabe, caminhão parado é prejuízo. Todos os caminhoneiros sabem disso. Caminhão parado é prejuízo. Se o caminhão parou para consertar alguma coisa, trocar pneu ou mudar alguma coisa, é prejuízo. Então, quanto mais movimento a gente coloca na marca, mais a pessoa tem certeza que ela não vai ter prejuízo. Tá entendendo? Por isso que eu falei, é um público completamente diferente. A gente tem que imaginar isso. Então, eu fui imaginando a inclinação, por exemplo, isso aqui é de 30 graus. A gente tem que ver todos os pontos possíveis para que a gente encaixe a marca no ambiente de quem vai comprar. E não ao contrário, a gente ser referência só porque a gente aparece mais. É totalmente diferente nesse caso. E aí, a marca ficou desse jeito aqui, porque, nesse caso, o Léo queria muito que a letra fosse uma letra diferentona. Se você olhar na Copa Truck, eu falei pra você, o Truck, essa aqui tem as corridas de caminhão, você vê que as marcas têm uma letra totalmente diferente, porque o público, às vezes, desenha a marca que ele gosta no caminhão, na carroceria, na parte de trás, né, onde lê as frases bacanas lá, ele desenha porque ele gosta da marca, é uma coisa de paixão mesmo, porque não é que nem carro que você vai e volta na garagem. Às vezes, aquela é a casa da pessoa. Então, ele tem essas coisas de colocar, e as empresas, por exemplo, tem que ter alguém para confiar. Então, a primeira coisa que a gente fez, você viu lá, que eu tive que deixar o T mais forte, mas aqui tem um L, tá vendo? Aqui tem um L, e aqui, deixa eu só mostrar mais evidente para você, aqui tem esse L e aqui tem um B, de Léo Burato, mas fechando são dois T's, porque ele tem dois T's no nome dele, tá vendo? Ó, tá até encaixe aqui, tá vendo? Que sempre, ó, essa seta, por exemplo, apontando para cima, sempre a noção de movimento. Lembra que eu falei pra você? Caminhão parado não vende. Caminhão parado é prejuízo. É simples assim. Pra essa pessoa, caminhão parado é prejuízo. Mas eu sei que você está aqui para ver como é que ficou a marca, tá? Lembra que eu falei para você? Ele tem que ter a confiança em todos os detalhes. Todos mesmo. Todos os itens que você possa imaginar. Então ele tem que ver que, por exemplo, que a marca é fácil aplicada. Ele tem que ver que, por exemplo, às vezes o uniforme vai estar bem aplicado. Todos esses itens vão fazer com que ele desembolse 300 mil reais. Porque geralmente, tá, o que acontece na venda de caminhões, e eu tive que pesquisar bastante sobre isso, a pessoa compra, vende o caminhão dela, que ela já tá, ou faz o financiamento, faz ali, ela vende o caminhão dela para depois comprar um outro melhor. E vai sendo esse ciclo, tá? Até o momento que ela passa pro filho, passa para alguma pessoa para que continue trabalhando para ela. Então, é um processo que é de tempos, não é um processo que a pessoa ela vai te escolher te comprar semana que vem. Às vezes ela viu que gosta do seu caminhão, daquela parte ali, ela vai comprar daqui a 3, 4 meses. Então ela vai ver, ela tem que gerar confiança, ela tem que conversar com as pessoas. Então isso que é o mais complicado, isso que é o mais difícil. E aí, a parte importante que é ser o caminho mais tranquilo. Lembra que eu falei para você da vistoria, de ficar, ele ter um material que as pessoas conversem mais com ele? Primeiro, que a gente está falando aqui é tudo em caixa alta, ele é autoridade no assunto, lembra da vistoria, da qualidade, dele sempre ter um bom negócio? Exatamente o que a gente está trazendo aqui. E aí, que eu falei para você, o L de Léo, o B de Burato, o 2T de Burato, a cabine de caminhão e a lateral do caminhão. Sabe quando você vê o caminhão de lado, com desenho mesmo animado? Você viu o caminhão? Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui para você. O caminhão tá assim, imagina que aqui a carroceria, tá? Aqui, ó, a carroceria, e aqui são as rodinhas, tá? Tá vendo? Mais ou menos assim. Então, a ideia é justamente isso, que você consiga, que o cliente consiga ver que aqui é uma carroceria de um caminhão. A carroceria, a cabine, e aqui a carroceria, onde está o Léo Burato, está levando as coisas. É subjetivo. Por isso que eu falo, cada um vai ver o que mais gostar. Então, por isso que você fazer aquelas marcas de aqueles caminhões, vou fazer um caminhão estilo americano, a pessoa já vai achando que é aquele caminhão americano. Não que o público seja que pense isso, tá? Mas tanta gente faz a mesma coisa que ele já acha, poxa, então vou ter um trabalho ali de pesquisar mais. Nesse caso, já não, meio que eu já mostrei para ele meio que subliminar que ali vende o melhor caminhão. Tá vendo que é bem direto, é bem cuidadoso, é bem... são coisas que não tá explícito na marca, eu não tô gritando na marca. Então, a aplicação que eu falei para você, ela tem horizontal, então sempre se preocupa com isso, tá? Se você tá começando agora, tá no designer, tá vendo esse vídeo para aprender sobre alguma coisa, sempre tome cuidado com as aplicações. Aqui que é a pegadinha de onde o projeto vai pro saco. Então aqui que é a estrutura da marca sempre tem que se repetir. Essa aqui, a versão horizontal, é a principal. Só que se eu colocasse do mesmo tamanho, por exemplo, aqui, não ia dar muito certo. Eu tenho que aumentar o Léo para ele ter mais poder na construção da marca quando ele for colocar na versão vertical. Aqui o ícone, por exemplo, ele pode funcionar sozinho. Lembra que eu falei que alguns locais precisam de ícone? Então ele fica quase como um losango aqui, né? Porque não é um quadrado, porque não tem o feixe aqui,
ele fica um pouco deitado, então fica no losango. Mas também pode ser usado ao contrário, caminhão indo, caminhão voltando, é a mesma coisa. Mas se a gente quiser ser mais explícito, então caminhão, eu fechei aqui. Então esses aqui a gente chama de selo, tá? Não é só carimbo, aqueles carimbos, né, que você vê redondo, aqui é mais selo. E qual que é a grande vantagem de você fazer isso? Que daí o cliente consegue usar todas as marcas. Ele consegue não ficar preocupado em te pedir uma alteração de marca. Ele fica muito cuidadoso porque ele vai ter todas as funcionalidades da marca aqui. E aí, que eu falei para você, quando a gente fala de trazer o profissionalismo, trazer a energia, para trazer essa coisa de compromisso, a gente tem o azul. E aí a gente colocou nessa marca azul sobre azul, para deixar ela mais referenciada ainda. Então, a energia, que é o azul mais claro, e o profissionalismo é o azul mais escuro, e a força. Novamente, o preto é quase como se fosse uma base, porque os uniformes de oficina, às vezes, os uniformes, essas coisas, precisam ser preto ou cinza. Então, você traz uma base aqui, ó, você viu que eu coloquei em caminhões aqui até, porque geralmente é a parte de baixo está mais ali, mais suja, que tem um pneu, essas coisas assim. Então, exatamente trazendo um pouco disso. Eu estou colocando no ambiente, tá? Da pessoa. Então, essa marca, por exemplo, não tem tanta variação, mas está vendo que ela é bem forte, ela é bem assim, tecnológica às vezes, então ela traz isso para a marca, ó, tá vendo? Ela é uma fortaleza, por isso que eu coloco às vezes sobre a fonte, porque a gente tem que trazer essa força para a marca, ela ter a segurança que ele está fazendo um bom negócio. E aí aqui é um dos galpões que está construindo, então trazer essa padronização visual para ele é muito importante, chamar de longe, né? E eu falei para você, o azul sobre azul. Sempre ter essa discreto, direto, conversando com a pessoa. E o uniforme que eu falei para você, deixando mais fácil. Por isso, é aqui que pega onde a marca é boa ou é ruim, tá? Esse é o tipo de teste que eu faço. Tem o teste de bordado no equipamento certinho, tá? No programa certinho. Mas aqui você consegue ver exatamente se a marca é boa ou é ruim. Por que eu falo isso? Porque se ela não consegue, por exemplo, ser bem visualizada aqui, nesse mockup, mas principalmente quando é bordado, ela não vai ser aplicada mais em nenhum lugar muito bem feito, assim. Porque se tiver algum erro de impressão, erro de alguma coisa, não vai dar pra ver. Aqui eu tô calculando que talvez tenha erro, tá entendendo? Talvez tenha erro. E ele vai conseguir, por exemplo, uma linha talvez não seja mais tão fina como precisa ser. Aqui eu tenho que ter esse cálculo. E aí, a aplicação, por exemplo, eu tenho que entender, de novo, da Copa Truck, que ele vai patrocinar um evento. Ele patrocina um evento, como é que a marca dele vai ser visualizada? Tá entendendo? É isso que vai gerando a marca. Não é para agora. Eu falo assim, a mais importante é daqui a 2, 3 anos a marca tá funcionando. Do mesmo jeito. Agora tudo fica bonito. Na tela, tudo é maravilhoso. Mas na aplicação que tem que ser funcional. E aí, por exemplo, o caminhão de transporte de equipamentos dele, de ferramentas, essas coisas assim, você sabe? Então, ter essa aplicação da marca em todos os locais vai fazer com que, onde ele for visto, ele vai ser lembrado. Então, uma das coisas que a gente pensou é chaveiro, obviamente, caminhoneiro usa bastante chaveiro, boné, não precisa nem falar, né? O boné se chama truck por causa disso, porque é mais caminhoneiro se usa isso. Ter essas marcas, então, seu caminho é mais tranquilo. A pessoa saber que ele pode contar com o Léo para fazer um bom negócio e ter, às vezes, melhoria de vida, né? Porque a gente sabe que o caminhão hoje, menos estresse, mais qualidade que ele tem. Essa, então, foi a marca da Léo Burato Caminhões. Se você gostou desse vídeo, cara, me dá um curtir, vai me ajudar pra caramba, porque eu sei o quanto é complicado. Você sabe quanto é complicado fazer uma marca diferente para um segmento tão específico. Então, me dá um curtir, se inscreva no canal, que tem vídeos toda semana. Segunda, quarta e sexta. Toda semana tem um vídeo sobre uma marca diferente. Se você tá aqui para me conhecer, ver como é que eu faço o trabalho, como é que eu faço de outras coisas, tem uma playlist com mais de 20 marcas que eu estou elaborando. Meu objetivo é fazer 100 marcas. Então, durante boas semanas aí, eu vou explicar como é que foi feito 100 marcas para você saber como é que funciona tudo isso. Então, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado. Você sabe, né? Se você quer, aqui do lado, tem um QR Code que a gente possa conversar e começar a elaborar sua marca, ou no link abaixo, que a gente possa começar a elaborar sua marca para que fique mais tranquilo e você se torne, assim como o Léo, referência nesse mercado e consiga cada vez ganhar mais, que é isso que a gente está aqui, né? Investimento tem que dar lucro e espero que eu possa te ajudar a fazer isso. Eu fico por aqui, te vejo na próxima. Tchau, tchau.